E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Vini e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem não sabe, junho é o mês do orgulho LGBTQIA+. E hoje, dia 28, é um dia muito importante e especial para a comunidade. Com isso, decidi fazer um vídeo de maquia e conversa com vocês. Eu vou contar um pouquinho de como se originou o movimento e as paradas do orgulho LGBTQIA+. Para quem não sabe, tudo se originou a partir de uma revolta muito violenta que aconteceu em 1969, lá em Nova York, nos Estados Unidos, que foi a revolta de Stonewall. Então, se você quer aprender a fazer uma maquiagem assim, babadeira, e também se informar um pouco, você está no vídeo certo. Já vai logo se inscrevendo no canal, vai dando seu joinha e vamos pro vídeo. Vou começar a maquiagem tratando minha pele. Limpei minha pele com sabonete pré-make e também limpei com água micelar para tirar ainda aqueles resíduos de sujeira que fica na pele. Eu não vou falar os produtos que eu vou usar, eu vou deixar aqui em algum canto na legenda, não sei. Pra gente não ficar atrapalhando a história, tá bom? Então vamos começar a maquiagem. Então, até o final dos anos 60 nos Estados Unidos, a homossexualidade era considerada ilegal, exceto no estado de Illinois. Naquela época existiam leis que proibiam a homossexualidade. Era proibido ser um LGBTQ. A gente era muito perseguido. E ainda naquela época, a homossexualidade era chamada de homossexualismo ainda. Para quem não sabe, homossexualismo é doença. Tudo que tem ismo no final é considerado como doença. Então, naquela época, os LGBTQs eram considerados como doentes. Naquela época, tinha leis que você tinha que andar com pelo menos 3 roupas do gênero que você nasceu. Então, eu tinha que andar com pelo menos 3 roupas que representavam o meu gênero masculino, no caso. E se você não tivesse, você era levado preso na hora. Você ia pra prisão, ia até a delegacia. Os policiais iam te revistar pra ver se você era mesmo daquele gênero. Então era complicado. E se você não era, tipo, você era agredido. Era babado ser um LGBT naquela época. E como eu disse, a homossexualidade ainda era tratada como doença. Existiam ainda manicômios que tentavam fazer a cura com a gente. Com terapias muito agressivas. Eletrochoque, sedação com remédios, estupro para mulheres lésbicas, castração, tanto química quanto cortando mesmo a genitália, indo até a lobotomia. Para quem não sabe, lobotomia é quando tira um pedaço do seu cérebro e tentam estudar. Então, LGBTs sofriam tudo isso. E se você era descoberto, você era um LGBT, era exposto para o mundo todo. Então, para lascar sua vida, aparecia nos jornais que você era LGBT. Era babado. A gente era considerado a margem da sociedade, a gente era os excluídos da sociedade. A gente se sentia mais acolhidos e mais seguros nos guetos, nesses lugares que a gente se sentia com mais segurança, com mais liberdade. Nesses lugares existiam casas, existiam muitos bares clandestinos que eram onde os LGBTs se encontravam. Esses bares que eu falei eram administrados pela máfia. As bebidas eram por contrabando. Então as bichas já do babado. Naquela época também era proibido vender bebidas para LGBTs. Então era tudo de contrabando, era um pouquinho mais caro para eles, mas era o único canto que eles poderiam se divertir, poder beber um pouquinho, poder encontrar seu povo, já que na sociedade em si eles não poderiam mostrar quem eram, então era ali que eles poderiam ser mais livres. Lá em Nova York, no bairro Village, é onde se encontrava um dos bares mais frequentados entre essa população LGBT, que era o bar Stonewall. Então essa rua, só o que tinha era sapatão, travesti, viado, drag queen. Então, tipo, era um beco da lama daqui de Natal, ou uma rua aí da sua cidade que tem muito LGBT. A polícia de Nova York
tinha um regime muito autoritário e muito agressivo com os LGBTs. Então a polícia constantemente faziam batidas nesses bares que eu falei. Mesmo dando um dinheiro por fora, dando algum suborno para eles não irem sempre lá, mesmo assim eles faziam batidas frequentes nesses bares LGBTs. Sempre quando eles faziam essas batidas, eles prendiam todo mundo, agrediam, e os LGBTs nunca revidaram a polícia. Então sempre foi aquele motivo de medo, sempre foi muito mais difícil para drag queens, para travestis, para trans. Eles eram presos na hora, então tipo... E no final dos anos 60, o momento político estava muito conturbado e os Estados Unidos era o epicentro de movimentos sociais que estavam muito fortes naquela época, como os hippies com a libertação sexual, o movimento de direitos negros também. Então, naquela época, quando os LGBTs se encontravam nos bares, começou a ter um empoderamento a partir de outras pautas, já que a gente não tinha uma pauta nossa ainda, então eles começaram a se empoderar com pautas como de Martin Luther King, de movimentos feministas, dos Panteras Negras, sobrancelhas feitíssimas. Vamos só fazer agora o contorno e a iluminação. Então vamos voltando para a história. Falei que os policiais faziam as batidas frequentemente, sempre eram muito agressivos e os LGBTs nunca revidaram por isso. Na madrugada do dia 28 de junho de 1969, as coisas mudaram. A gente disse um basta. Nesse dia, no dia 28, eles foram fazer mais uma batida. E nesse dia foi uma batida muito agressiva. E dali começou uma briga e a gente começou a dizer não. A gente começou a resistir. Pela primeira vez resistimos. Então começou um confronto policial muito violento. E foi tanto dentro do bar quanto fora do bar. Foram nas ruas, nos bairros de Nova York. Eles achavam que a gente era frágeis, a gente era medrosos, eles achavam que a gente nunca iria reagir daquela forma. Então, pela primeira vez, a polícia sentiu medo, precisou de reforços. Devemos citar 3 nomes muito importantes para que essa revolta tenha acontecido. Sylvia Rivera, filha de imigrantes e uma mulher trans. Marsha P. Johnson, mulher trans, preta. E Stomé Delavery, não sei se é assim que se fala, era uma artista lésbica. E o que dizem que ela foi a primeira a dar o soco no policial. Então, o que eu acho muito importante mesmo citar foi porque foram 3 mulheres que começaram uma revolta, que começaram uma revolução. Com essa revolta, os LGBTs perceberam que eles unidos tinham força. Pela primeira vez eles sentiram força, se sentiram fortes, porque viram que a polícia estava com medo deles. Quando eles foram para fora do bar, eles começaram a dançar, a zoar com a cara dos policiais, começaram a resistir, começaram a gritar palavras de orgulho. Durou a noite toda o protesto, com muita quebradeira. Os LGBTs começaram a tacar fogo nos carros, a soltar presos que estavam nos carros da polícia. Então no outro dia eles voltaram mesmo assim para o bar e voltaram a fazer protestos. Os protestos duraram mais ou menos 10 dias. Tinha jornais que eram clandestinos que anunciaram que estava tendo uma revolução, a revolução de Stonewall. Ali começou a vir de boca em boca, os jornais começou a chamar as pessoas para a luta. Com a revolta, muitas outras pautas também entraram na luta, sabe? Os movimentos feministas, dos direitos negros. Vamos fazer um gatão. Não vamos fazer um gatão, um gatão. Porque o cara tá só um nojo hoje.
Então a revolta tomou proporções que ninguém imaginava. Nem os policiais achavam que aquilo iria acontecer. Então depois que essas pautas entraram, ficamos cada vez mais fortes, porque além das pautas que estavam entrando, das causas que estavam entrando, muita gente que eram dali do bairro Village, como eu falei, também entraram para a luta. Então foi ali que abriu a chama do orgulho do LGBT, porque até ali, naquele tempo, a gente não se sentia representado. A gente não tinha uma causa, a gente não tinha um movimento, a gente não tinha representatividade. Naquela época a gente não se sentia pertencentes no mundo. A gente era considerado os excluídos da sociedade, a gente era a margem da sociedade. Então, naquele dia, no coração do LGBT, a gente sentiu a união e a resistência de cada um. Stonewall também foi nosso ponto de ebulição, como qualquer outra luta que também sofreu. A partir daquele dia a gente percebeu que a gente não queria mais ser tratado daquela forma. A gente era normal, a gente não precisava de cura. A gente só queria poder ter direitos como qualquer um. Irei colocar agora os cílios, fazer o outro olho e volto aqui só pra fazer a boca e depois vamos pro close final. Gente, olha o efeito que dá com os cílios. Nossa, Ai, tô um nojo. Gente, olha que lindo ficou, meu amor. Babado. A revolta de Stonewall não foi em vão, não foi por nada. Foi necessária depois dessa revolta, dessas manifestações que duraram dias. No ano seguinte, em 1970, para comemorar esse dia que foi um marco na história e também na lembrança dos LGBTs, eles organizaram uma passeata em seu orgulho. Foi no mesmo dia também, dia 28 de junho de 1970, houve a primeira passeata do orgulho gay. Na época era orgulho gay, hoje em dia é orgulho LGBTQIA+. Então essa passeata foi em homenagem à revolta de Stonewall. Ainda as coisas não tinham mudado nessa época, um ano depois no caso. Ainda não tinha mudado, as leis ainda eram as mesmas, mas mesmo assim eles fizeram essa passeata em memória ao seu orgulho e à revolta de Stonewall. Mesmo com a possibilidade de serem presos e reprimidos pela polícia, eles foram e fizeram. Começou com um grupo pequeno, por mais ou menos de 10 pessoas, mas depois que eles começaram a sua marcha, a passear pelas ruas de Nova York, muitas pessoas começaram a entrar também. Depois, quando se percebeu que as pessoas estavam entrando, e mesmo assim com a possibilidade de serem presas, tinha um grupo de mais de 10 mil pessoas em Nova York. E naquele dia nasceu a primeira passeata do orgulho LGBTQIA+, que dura até os dias de hoje. O Brasil, lá em São Paulo, tem a maior parada do orgulho LGBTQIA+. É muito emocionante porque a parada não é só uma festa, mas sim um símbolo de orgulho e resistência. Então vai logo deixando o like, vai logo se inscrevendo, comentando. Então vamos lá para o close final. E é isso, gente. Essa é a make de hoje. Gente, assim, dia do orgulho, né, viado? Babado, né? Querendo, eu tenho um babado, viu? Hoje em dia, o bar Stonewall foi tombado como Patrimônio Nacional dos Estados Unidos e hoje em dia é um lugar turístico. Então, gente, essa foi a revolta de Stonewall. Foi dela que criou-se o movimento LGBTQIA+, e também
a parada do orgulho. Devemos então agradecer muito a Stonewall, porque ali foi nosso ponto de partida para conseguir nossos direitos, poder ter nosso lugar de fala hoje em dia. Se eu tô aqui hoje maquiado, todo colorido, conversando com vocês, me maquiando com vocês, contando um pouco da história do movimento, foi porque muita bicha sofreu, muito LGBT sofreu. Então devemos agradecer muito. Tenho certeza que não foi fácil. Se hoje temos esses privilégios de poder estar aqui, poder ter um espaço em todos os cantos, mesmo que seja difícil hoje, mas que a gente pode ter o espaço é por causa deles, foi por causa das revoltas deles, foi por causa da luta deles. Se hoje em dia conseguimos conquistar muitas coisas, foram por causa deles. E se no início a luta era por direitos, hoje em dia é para mantê-las. O Brasil ainda é o recordista de mortes de LGBTQs no mundo. A cada 20 horas, um LGBT é morto brutalmente aqui no nosso país. Em 2019, quando fez 50 anos da revolta de Stonewall, um ano muito importante para a história de nós LGBTs brasileiros. O Supremo Tribunal Federal aprovou o crime de LGBTQ-fobia como podendo ser um crime de racismo. Lutar hoje, e principalmente nesses anos que o preconceito vem se desmascarando na população e principalmente no governo, então não é nada mais significativo do que uma parada do orgulho LGBTQIA+. E o Brasil tem uma das maiores do mundo. Não é nada mais significativo do que ter tantas bandeiras, tantas pessoas sendo ou não da comunidade em prol de uma luta e de orgulho. Nossa luta não é só porque beijo menino, beijo menina, os dois, se me identifico com o corpo de outro gênero, ou se não me identifico com nenhum. É também um motivo de se orgulhar da sua existência, da sua luta, das gerações passadas que fizeram tudo isso por nós. Então, se quer ter uma amizade assim, do coração comigo, já vão logo deixando o like, se inscreva no canal, apertem o sininho, comenta bastante, compartilha com seus amigos, compartilha com os LGBTs que vocês conhecem. E espero mesmo que vocês tenham aprendido um pouco sobre a história do movimento e também o porquê de se orgulhar nesse dia tão importante para nossa comunidade. Então, agradeço muito e espero ver vocês numa próxima.